Vamos liberar o pessoal do discipulado. Se alguém vai fazer o discipulado, nós vamos liberar e os restantes ficam conosco. Antes de ministrarmos, deixa eu pedir à irmã Dark que fique de pé, por favor. Irmã Dark, ela batizou aqui, foi embora para Nova Ponte, morou lá um tempo, voltou, não estava mais congregando, mas reconciliou. Já faz um tempo que está reconciliada, pediu comunhão, e nós vamos apresentar para ela estar voltando à comunhão, né? Segundo ela está tudo ok, nada desabona, está retornando à comunhão, e agora valorizar a comunhão, no nome de Jesus. Aqueles que são membros e estão em comunhão, são de acordo de receber de volta a irmã Dark em comunhão? Dê um sinal com a sua mão e diga amém. Deus te abençoe, minha irmã. Então, primeiro domingo você já pode dar um abraço aí nela, irmã Aparecida. Agora já pode abraçar, né? Se tem Covid, a gente nem sabe se tem mais. Então, receba ela aí, em nome de toda a família AD Prata. O Gabriel está nos visitando nesta noite. Onde está o Gabriel que nos visita? Aí está o Gabriel. Quero perguntar à igreja se a igreja quer saudar o Gabriel com bem-vindo. Se é verdade, digamos: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, Gabriel. As portas estão sempre abertas aqui para você estar conosco. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus e o lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Irmãos, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Terça-feira, a liturgia do culto de terça-feira é um pouco diferente dos demais cultos. A gente não distribui várias oportunidades como na quinta, no domingo, pois nós aproveitamos mais o tempo para estudar a palavra de Deus, as Escrituras, e desde o início da semana, orando a Deus por um tema para ministrar hoje à noite, que não é fácil, irmão, pastorear 19 anos e sempre ter uma nova mensagem para pregar, né? Só a graça de Deus, né? Então sempre estamos orando a Deus. Deus nos dá um tema. Qual é o tema que o Senhor quer que nós falemos na terça-feira no culto de ensino? E lendo a Bíblia e orando, me veio este tema. Eu estou terminando de ler a Bíblia novamente pela 28ª vez. Estou lendo, terminei Crônicas e li a história de Manassés, que é uma história muito impactante para a nossa vida. E me veio um tema: o poder do exemplo, para o bem ou para o mal. Diga comigo: o poder do exemplo, para o bem ou para o mal. Nós vamos estudar sobre o poder do exemplo e como nós estamos influenciando pelo exemplo, principalmente que eu vou me deter na formação dos nossos filhos, né? O poder do exemplo, para o bem ou para o mal. Eu li um texto que está lá em Timóteo, quando Timóteo recebe essa instrução de Paulo, dizendo: ninguém despreze a sua mocidade, mas tu, Timóteo, sê o exemplo dos fiéis. Timóteo era um jovem pastor que pastoreava uma igreja que foi fundada por Paulo e discipulada por Paulo. Pastorear a igreja em Éfeso não era fácil, porque Éfeso foi a igreja fundada pelo apóstolo São Paulo, e Paulo passou 2 anos discipulando e ensinando aquela igreja. O ministério de Paulo na igreja em Éfeso foi tão poderoso que a Bíblia diz que toda a Ásia Menor foi alcançada com a pregação do Evangelho. E depois, o outro pastor desta igreja foi o apóstolo João. O último apóstolo a morrer, foi também pastor em Éfeso. E depois Timóteo. Então não era fácil pastorear a igreja em Éfeso. E Timóteo, por ser jovem, estava sendo desprezado por os crentes mais antigos daquela igreja, que tinham sido formados por Paulo e por Paulo e João.
Mas Paulo vai dizer que ninguém despreze a mocidade dele, mas que ele seja exemplo. Se ele for exemplo, não importa ele ser jovem, se ele der bom exemplo de pastor, de obreiro, de servo de Deus. Então, o poder do exemplo para o bem ou para o mal. Alguém disse certa vez que um professor deve aos seus alunos, um pai deve aos seus filhos e um pastor deve ao seu rebanho 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. A palavra exemplo aqui no texto que nós lemos em 1 Timóteo, ela deriva de uma palavra grega chamada tupos, que significa modelo, imagem, ideal e padrão. Paulo está dizendo para Timóteo: seja modelo para os fiéis, seja um padrão para os fiéis, seja um exemplo ideal para os fiéis, seja Timóteo, imagem, aquilo que alguém pode olhar e dizer: eu quero imitar esse modelo de vida cristã. Então, eu quero falar hoje sobre o exemplo dos pais na formação dos filhos, usando como base a história deste rei, que nós lemos numa segunda leitura nesta noite, o rei Manassés. Manassés, ele foi o 13º rei de Judá. O seu nome significa esquecendo, ou aquele que esquece. É interessante que quem conhece um pouco de Bíblia, conhece um pouco de cultura judaica, vai saber que o nome do personagem bíblico sempre estava relacionado ao seu destino, estava relacionado àquilo que iria acontecer com ele. Em toda a Bíblia Sagrada, já falamos isso aqui ensinando, quando Deus queria chamar um homem, ou chamava um homem, ou chamava uma mulher, cujo nome era, o significado do seu nome era ruim, não condizia com o projeto que Deus tinha na vida daquele homem, e o significado daquele nome não condizia com o projeto que Deus tinha na vida daquela mulher, o que que Deus fazia? Deus trocava o nome deste homem, trocava o nome desta mulher. Foi assim com Abraão, cujo primeiro nome era Abrão, que significa pai da altura, e Sara, que era Sarai, era estéril. Então Deus, quando chama Abraão, depois de um tempo que Abraão está andando com Deus, Deus muda o nome dele de Abrão, pai da altura, para Abraão, pai de uma multidão, e muda o nome de Sarai, que era estéril, para Sara, que significa princesa. Quando Deus foi chamar Jacó, da mesma forma, o nome Jacó significa usurpador, trapaceiro, trapaceador. Não tinha como este homem ser um patriarca, cumprir na sua vida a promessa de Deus, cujo nome significava algo que não prestava. Então Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus, ou aquele que deixa Deus governar. Então, toda vez que o nome de um homem na Bíblia significava algo ruim, Deus trocava esse nome, porque este nome significava o futuro e o destino e o que ia acontecer com aquela pessoa. Por exemplo, por que o nome Daniel significa Deus é meu juiz? Mesmo quando os pais de Daniel colocaram o nome dele de Deus é meu juiz, os pais dele e nem ele sabia que um dia ele seria julgado injustamente, jogado na cova dos leões injustamente. Mas como Deus era o seu juiz, Deus também entrou na cova, fechou a boca dos leões, jogou a causa de Daniel e deu livramento a ele. Ele viveu na sua própria vida o significado do seu nome. Então, o nome Manassés significa esquecendo, ou aquele que esquece. É nada mais e nada menos o que o povo de Deus está fazendo com Deus,
e em ato contínuo, o que também está provocando em Deus para com o seu povo. Manassés é um dos últimos reis de Judá, é o 13º rei de Judá, e ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e por incrível que pareça, foi o pior rei que governou o reino de Judá. Mas mesmo sendo o pior de todos os reis que governou o reino de Judá, foi o rei que mais governou, mais tempo, 55 anos. Nenhum rei governou Judá por 55 anos. Existem coisas que nós não entendemos, né? Porque como é que um homem que foi o pior rei de Judá, nós vamos já ver aqui o tanto de coisa ruim que ele fez, foi o que mais governou, né? O que mais dominou sobre o povo de Deus. Então, eu aprendi uma coisa na história de Manassés, que por mais fundo que seja o poço do pecado, mais profunda é a graça de Deus. Vou repetir: por mais fundo que seja o poço do pecado, a graça de Deus é mais profunda. Então o que acontece é que ele teve o mais longo reinado dos reis de Judá, mas as somas dos pecados cometidos por Manassés foi imensa. O mau exemplo que este rei deu para a sua nação, para o seu filho, que nós vamos ver no final, Amon, sua casa, são incontáveis. O mau exemplo, a referência de rei para a nação, a referência de pai para a sua casa, foi terrível. Resumindo, a Bíblia diz que ele levantou altares aos Baalins. Baal era o deus principal adorado em Canaã, e os Baalins eram os deuses, abre aspas, pequenos, adorados entre os povos cananeus na sua casa, eram chamados de Baalins. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele levantou altares a todos os Baalins adorados em Canaã. Segundo, adorou todo o exército dos céus. Você sabe quanto é o exército dos céus? A Bíblia Sagrada diz que as estrelas são milhões de milhões e milhares de milhares. A ciência hoje diz que há 90 milhões de galáxias no universo. Mas dentro da nossa galáxia, ou dentro daquilo que pode ser visto, naquele tempo não tinha os grandes telescópios, como um que foi lançado recentemente agora, com a mais alta precisão, mas já se conhecia vários astros, porque Jó vai falar da Ursa Maior lá, quando ele era um contemporâneo de Abraão. Então já se conhecia sobre astronomia, astrologia. E Manassés adorou o sol, a lua, as estrelas e os astros. O texto vai dizer que ele adorou todos os exércitos dos céus. Ele prestou culto ao sol, à lua, às estrelas, a Júpiter, a Marte e a tantos outros estrelas que estão aí dentro da nossa galáxia. A Bíblia diz que ele construiu no templo. Aonde ele construiu? No templo do Senhor, altares aos falsos deuses. O texto vai dizer que ele construiu no templo do Senhor altares aos falsos deuses, na casa do Senhor, aonde Deus tinha dito para Salomão que na sua casa, ali naquela casa, Deus colocaria o seu nome, e aonde todo o judeu de qualquer lugar aonde ele se encontrasse, ele podia orar voltado para Jerusalém. E se a sua oração fosse uma oração sincera, a Bíblia diz que Deus responderia. Deus disse isso. Quando Deus responde a oração de Salomão, Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, confessar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração
que se fizer neste lugar. Esse lugar ali era a casa de Deus, o templo que Salomão tinha construído para Deus ser cultuado. Mas neste templo, Manassés construiu ídolos dentro do templo e dentro da casa do Senhor. Ele fez pior. A Bíblia Sagrada diz que Manassés sacrificou os seus filhos, ofereceu os seus próprios filhos em sacrifícios no vale de Inom. O vale de Inom é o vale que é a representatividade na cultura judaica do próprio inferno. É o lugar onde o lixo da cidade de Jerusalém queima continuamente 24 horas sem parar. Naquele vale, no vale de Inom, tinha um altar feito a Moloque, e ali se sacrificava pessoas. Manassés chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. O texto vai dizer aqui no versículo de número, o vento passou minha folha aqui, versículo de número 6, fez ele também passar, olha, está no plural, não foi um filho, os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Sacrifício humano que era praticado pelas nações pagãs cananeias e extremamente proibido por Deus na lei do Senhor. Deus recebia sacrifícios de animais inocentes, e o sangue desses animais inocentes eram oferecidos no lugar do pecador, mas nunca o sacrifício de um semelhante feito à imagem e semelhança de Deus. Mas Manassés, um rei que governava sobre a nação do próprio Deus, se tornou um rei tão ímpio, que ele chegou a sacrificar os seus próprios filhos, oferecendo em sacrifício. Fez mais, Manassés se tornou um feiticeiro, Manassés se tornou um bruxo. O texto vai dizer aqui que ele usou de adivinhações. O texto vai dizer que ele praticava agouros. Como é que se praticava agouros naquele tempo? Sacrificava-se um animal, aves, pegava as vísceras do animal, colocava numa tábua, e ali mexendo nas vísceras dos animais, tentava adivinhar o futuro, tentava adivinhar o destino das pessoas, das guerras e dos reis. O texto vai dizer que ele praticou agouros. Que mais? O texto vai dizer feitiçaria. Ele se tornou o quê? Feiticeiro. Comportamento este que a Bíblia Sagrada vai dizer lá no Apocalipse, no capítulo de número 21, e também no capítulo de número 22, que ficarão de fora quem? Os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros e todo aquele que ama e pratica a mentira. É a Bíblia quem está dizendo. Não é que pode até um dia alguém ter sido feiticeiro, bruxo, se aceitou Jesus, não é mais. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que se uma pessoa morre praticando isto, está escrito na palavra de Deus, não herdarão, ficarão de fora do reino de Deus. Está lá no Apocalipse. Manassés praticou feitiçaria. Fez mais, consultou adivinhos e também consultou encantadores, e fez muitíssimo. Olha o superlativo aí. Tem a Bíblia Sagrada falando de muitos reis, vai dizer assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A grande maioria dos reinos do norte, o texto diz, e fez o que era mal. Mas para Manassés o Espírito Santo usa um superlativo: e fez muitíssimo mal. Fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Abra aí, volte aí sua Bíblia em Deuteronômio. Preciso mostrar isso aqui que Manassés fez e que Deus proíbe, né? Crente ainda que converteu e usa patuá no bolso, consulta horóscopo,
joga na loteria. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 10. O que a lei proibia? Então, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Manassés fez isso? Fez ou não? Fez. Passou pelo fogo seu filho e sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, tudo isso ele fez. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é o que? Termina aí, igreja, é o que? É abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Por que é que Deus estava tirando aquele povo da terra de Canaã e estava colocando Israel na terra de Canaã? Por quê? Porque as nações das terras de Canaã praticavam estas coisas. Deus está dizendo: é por este motivo que eu estou tirando estas nações e estou colocando vocês, porque eles sacrificam seus filhos, eles praticam adivinhação, eles praticam feitiçaria, eles são agoreiros, eles são feiticeiros, eles são encantadores, eles são adivinhos. Por isso eu estou tirando este povo, estou colocando vocês, mas vocês não pratiquem o que eles estão praticando, ou os que eles praticam. Então Manassés fez tudo isso, irmão, que era proibido na lei do Senhor. Que mais ele fez? A Bíblia diz que ele profanou o lugar mais sagrado do templo. Qual era o lugar mais sagrado do templo? O Santo dos Santos, o lugar aonde estava a Arca da Aliança, aonde a Shekinah de Deus se manifestava na tampa do propiciatório, onde estavam os querubins da glória. O sumo sacerdote só entrava lá uma vez por ano. A Bíblia Sagrada vai dizer que Manassés fez um ídolo e colocou esse ídolo no Santo dos Santos, no versículo 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual tinha dito a Davi e a Salomão: nesta casa e em Jerusalém que escolhi dentre todas as nações, porei o meu nome para sempre. Ele profanou o lugar mais sagrado do templo do Senhor, o Santo dos Santos, aonde se fazia a propiciação pelos pecados da nação. Que exemplo este rei estava dando? Estou falando sobre o exemplo para o bem ou para o mal. Principalmente, eu vou chegar lá nos pais, principalmente para os pais. Nós temos observado uma coisa, irmão. Esses dias postaram alguma coisa aí no grupo da igreja, e o departamento infantil, quem trabalha com adolescentes, sempre faz isso, sobre o que está nas redes sociais para destruir a vida das nossas crianças. E eu percebi que um irmão da nossa igreja postou também, um irmão da igreja postou aquilo. E não estou dizendo que está errado, mas o que eu percebi? Que aquele irmão que postou, ele mesmo não vem na igreja com seus filhos. Falta continuamente nos cultos da igreja. Eu já vi parar de frente da igreja, os filhos descem para o culto e ele vai embora. Como esta pessoa está dando exemplo para o seu filho, ou para os seus filhos, de servir a Deus? Irmão, a gente não é bobo, nenhum de nós hoje em dia, ninguém mais é bobo. Eu não posso, imagine eu aqui chegar como pastor aqui e tentar pregar uma palavra para tentar abusar da inteligência de vocês. Hoje todo mundo é inteligente, tem inteligência, sabemos discernir as coisas. Como é que a pessoa vai
postou uma coisa lá que esta pessoa mesmo não serve de exemplo para a sua própria casa, para a sua própria família. Eu mesmo pensei na hora, mas não dá exemplo para os seus filhos. Eu vejo os filhos dessa pessoa na igreja, mas não vejo ele. Às vezes não vejo, muitas vezes, a sua esposa, sua família. Então, que tipo de exemplo esta pessoa pode tentar ensinar aos outros? Como é que quer me ensinar que eu tenha cuidado com meus filhos, se esta pessoa mesmo não tem cuidado com seus próprios filhos? Entendeu isso? Então veja bem, os pecados de Manassés, eles foram tão grandes, que mesmo Manassés tendo se arrependido, no fim da vida, mesmo ele tendo se arrependido no fim da vida, não houve mais recuperação pelo mau exemplo que ele deu para o povo. Porque uma coisa, irmão, é às vezes eu dar um mau exemplo, às vezes porque não atingi uma certa maturidade ainda na minha vida, ainda sou menino, porque tem pessoas que têm idade, mas é menino. Tem pessoas que é novo, mas já é maduro. Tem pessoas que é mais velho, mas se comporta como menino, como criança. Mas uma coisa às vezes, por não ter atingido uma certa maturidade, às vezes agir como menino, e depois, lá na frente da minha vida, eu aprender com o erro que eu cometi e não fazer mais. Mas outra coisa é as consequências daquilo que eu fiz. Existem pessoas, me perdoe dizer isso, se eu não ensinar a verdade aqui, então eu vou estar enganando vocês, que às vezes a pessoa fica crente, Jesus perdoou os pecados dela, foi perdoado para ir morar no céu, mas às vezes, na continuação da vida de crente dela, ela passa por diversas lutas na sua vida, que são consequências de escolhas que ela fez quando não era crente. Porque a minha conversão a Deus apaga meus pecados, mas não apaga meu mau comportamento que eu tive lá atrás. Entendeu isso? A semeadura que eu fiz. Então o que acontece? Olha o versículo 30, capítulo 33, versículo 9 e 10. Capítulo 33, versículo 9 e 10. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior. Fizeram o quê? Pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Tanto Manassés como o povo de Judá, porque o povo de Judá seguiu o exemplo do seu rei, fez pior do que os cananeus. Os cananeus, irmão, não conheciam a Deus, era um povo pagão, não sabiam quem era Deus. Então este povo que conhecia a lei de Deus e tinha a lei de Deus na sua mão, fez pior do que os pagãos, pior do que a nação pagã. O que Manassés fez, porque ele se arrependeu, lá no final eu vou falar sobre o exemplo depois dele crente, foi tão terrível, tão terrível. O que Manassés fez foi tão terrível, que mesmo depois de Manassés se levantando um rei justo chamado Josias, o juízo de Deus já estava determinado e ele não voltaria mais atrás. Existem passagens na Bíblia que Deus se arrependeu de determinado juízo, sim ou não? Sim. Nínive, Deus disse que destruiria Nínive e não destruiu. Mas o que Manassés fez foi tão nocivo para a nação de Israel, que o juízo de Deus foi determinado sobre a nação e Deus não voltaria atrás, mesmo no tempo do bom rei Josias. Vou provar para vocês. Capítulo de número 34 do mesmo livro, versículo de número 22. Capítulo 34 e versículo de número 22. Amém? Deixa eu ler um detalhe aqui antes no versículo para você. Josias
foi um rei que reinou depois, não depois de Manassés, depois de Amon. Foi um bom rei. A Bíblia diz que ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Ele celebrou uma festa da Páscoa, como foi a Páscoa celebrada nos dias de Salomão. Uma das maiores festas que foi feita depois de Salomão foi Josias, muitos anos depois. Muitos anos. Mas olha uma coisa interessante aqui. No versículo de número 14 diz: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ele achou o quê? Que estava o quê? Estava perdido dentro da própria casa de Deus. Trazendo para os nossos dias, isso representa a igreja que não prega mais a palavra de Deus. Quando uma igreja não prega mais a palavra de Deus, o resultado e o fim deste povo, ele pode até existir como igreja, a organização, é a miséria espiritual, é o fracasso total. Quando se tira a palavra da vida, da existência, o resultado de um crente, de uma família, de uma igreja que tira a palavra de Deus da sua vida, é o que aconteceu no tempo de Manassés. Eles abandonaram tanto a Deus que o próprio livro de Deus se perdeu dentro da casa de Deus. Quando o livro de Deus foi achado, que leram este livro perante o rei Josias, a primeira coisa que Josias fez foi rasgar suas vestes, porque ele viu que estavam determinados juízos de Deus sobre a nação que transgredisse a lei. Então ele chamou seus primeiros ministros e mandaram que eles fossem à casa de uma profetisa, está no versículo 22, chamada Hulda. Diz o texto aqui, vamos ler o 23 para ganharmos tempo. Diz aqui, vamos ler o 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, tem tradução que diz na cidade baixa, e falaram-lhe naquele sentido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor. Eu disse que o juízo estava determinado e Deus não voltava atrás. O que Deus disse? Assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Quais são as maldições, irmão? Quais são elas? Quais são elas? Está lá em Deuteronômio capítulo de número 28. Abra aí, vou só te mostrar, não vou ler não, depois você lê em casa. Deuteronômio capítulo de número 28. Está escrito aí: as bênçãos e as maldições. No capítulo de número 28, a partir do versículo de número 15, tem mais de 50 versículos falando o que vai acontecer com quem desobedecer a lei de Deus. Todas essas maldições que estão aqui, interessante que as bênçãos só tem 14 versículos, mas as maldições têm mais de 50 versículos. Por quê? É porque Deus quer amaldiçoar? Não, é porque Deus quer alertar seu povo. Deus quer nos alertar. Irmão, eu já disse isso aqui. Os 10 mandamentos, são 10 mandamentos, e ele tem 8 negativas. 8. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Por que tem essas negativas? Porque as negativas na Bíblia são alertas de Deus para nós, alertas para não fazermos.
Porque saber o que tem que fazer, nós já sabemos. Então Deus nos alerta para não fazermos aquilo que Ele proíbe fazer. Então, olha o que a profetisa continua dizendo aqui. Olha o que ela diz. Continua dizendo aqui. Capítulo 34. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas nos livros que se leu perante o rei. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocar a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. O juízo já estava determinado. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como o teu coração se estremeceu e te humilhastes perante Deus, ouvindo as palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante mim, e rasgastes as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, e eis que te ajuntarei a teus pais, tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, sobre os seus habitantes. E voltaram então para o rei. Deus disse: o juízo, eu estou parafraseando o texto, eu já derramei a minha ira sobre este povo, só que como você é um rei bom, se humilhou na minha presença, diante de mim, não vou fazer isso nos seus dias. Você vai se recolher em paz, e então depois cumprirei o que tenho dito. Então veja que o mau exemplo do rei Manassés não teve mais cura, não teve mais solução. Então veja que nós estamos falando sobre o exemplo bom ou mau. O bom exemplo, ele serve muito bem para produzir frutos permanentes, mas o mau exemplo é extremamente destruidor. Olha, o mau exemplo, nós colocamos aqui, o seu mau exemplo de Manassés preparou o caminho para o cativeiro babilônico. O ser humano, irmãos, por causa do pecado, tem uma tendência natural a errar. Vou repetir: o ser humano, por causa da natureza pecaminosa, tem a tendência natural em errar, tem a tendência natural em pecar. Imagine quando esse erro é potencializado pelas pessoas que exercem autoridade sobre a vida desta pessoa. O ser humano, repito, já tem uma inclinação a pecar. Davi diz isso no Salmo 51: eu nasci em pecado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. O ser humano já nasce com a natureza inclinada a pecar, a transgredir. Agora imagine esta pessoa que tem uma natureza inclinada a pecar, tendo essa inclinação potencializada pelo mau exemplo dado pelos seus pais, por aqueles que exercem autoridade imediata e direta sobre eles. Como essa pessoa vai se tornar? O que ela vai se tornar? Tendo um mau exemplo bem diante dela. Então veja, eu coloquei aqui: pais e mães rebeldes produzirão filhos rebeldes. Pais e mães desobedientes produzirão filhos desobedientes. Pais e mães murmuradores produzirão filhos murmuradores. E pais e mães mentirosos produzirão filhos mentirosos. Às vezes, olha aqui para mim, talvez você diga: pastor, eu sou jovem, mas um dia vai ser pai ou mãe. Se não é pai, não é mãe, um dia vai ser. Então precisa ouvir isso aqui. Os filhos, às vezes os filhos não estão prestando atenção no que os pais falam, mas estão prestando atenção no que os seus pais fazem.
Vou repetir. Às vezes, os nossos filhos, os seus filhos, não estão prestando atenção no que você fala, mas está prestando atenção no que você faz. Porque exemplo, irmão, vale mais do que palavras. E Deus, Ele me deu uma, depois eu vou falar aqui, ó, não é regra geral, não é regra geral, não é regra geral. Há casos em que há filhos que tiveram uma má formação, mas decidiram agir diferente de seus pais. Não é regra geral. Não é regra geral. Há filhos que às vezes teve um pai, uma mãe, que teve um mau comportamento, deu um mau exemplo, mas ele decide não se comportar como se comportava seu pai e sua mãe. Não é regra geral. Mas, na maioria das vezes, não há dúvidas de que o mau exemplo dos pais é um dos maiores, se não o maior influenciador na formação do caráter dos filhos. Meu pai já morreu. E meu pai foi embora de casa, eu tinha 16 anos de idade. O meu pai, quando eu tinha 15 anos de idade, ele queria me mandar embora de casa para trabalhar em Goiânia, para sustentar a família. Ele veio embora porque minha mãe não deixou, não permitiu, ele era um adolescente, me mandou para o colégio interno estudar. Com muita dificuldade ela conseguiu pagar meus estudos, vendendo perfume da Avon e roupa de porta em porta. Uma guerreira. Mas ele veio embora e nunca mais voltou. E quando eu fiquei enamorado da irmã Liduína, me apaixonei por ela, capotei o carro com os 4 pneus por ela. As pessoas diziam para ela: não case com Arnaldo não, porque ele vai te abandonar igual o pai dele abandonou a mãe dele. E quando eu fiquei sabendo, e eu não era crente não, e quando eu fiquei sabendo, para mim virou questão de honra. Eu vou ser diferente de meu pai, eu vou fazer diferente. E posso dizer, e tem muita coisa, caminho pela frente, mas posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então não é regra geral, mas não há dúvidas de que o mau exemplo dos pais é um dos maiores, se não o maior influenciador na formação do caráter dos filhos. Os seus filhos talvez não prestem atenção no que você está falando, repito, mas está prestando atenção no que você está fazendo. O caráter dos filhos é formado por bons ou maus hábitos existentes nas relações entre pais e filhos. Isso aí não é só Bíblia não, isso aqui também é ciência. Isto aqui também é ciência. A sociologia diz isso, a psicologia diz isso, que o caráter da criança já começa a ser formada no ventre da mãe. Está grávida, mais nervosinha. Você vai passando aquele temperamento, aquela estresse, aquela coisa para a criança que está no teu ventre. Depois ela nasce, cresce, é estressada. Por que fulano é estressada? Ai, Jesus, você não vai se lembrar mesmo, né? Que ninguém lembra. A vida familiar, diga comigo, a vida familiar é o primeiro contato da criança com o mundo. A vida familiar é o primeiro contato da criança com o mundo, irmão. Se você ver uma criança falando palavrão, pode ter certeza que lá na casa daquela criança se fala palavrão. E ela está repetindo o que o seu pai e a sua mãe diz lá na casa.
Está repetindo. Porque a vida familiar é o primeiro contato da criança com o mundo. E aí, eu coloquei aqui no ensinamento a pergunta que foi feita aqui na sala de aula ontem, muito interessante. Por que pais crentes estão perdendo seus filhos para o mundo? Por quê? Pais crentes que vieram para a igreja, tiveram filhos na igreja, e os filhos estão ficando grandes e eles estão perdendo seus filhos para o mundo. Por quê? E eu vou te dar pelo menos aqui 4 respostas. Primeiro, por que pais crentes estão perdendo seus filhos para o mundo? Porque os pais trazem seus filhos para o templo, mas não os leva a Cristo. Existem crentes que hoje os filhos estão no mundo, muitos deles, eu falo, não é regra geral, mas é um contexto universal que nós estamos falando aqui. O que ele faz? Eles trazem os filhos para a igreja desde pequeno? Traz sim. Traz os filhos para a casa do Senhor? Traz, mas eles acham que trazendo os filhos para a igreja, os filhos vão ficar crentes, nascer de novo. Irmão, ninguém nasce de novo em igreja, ninguém nasce de novo em placa de igreja. O homem só nasce de novo se ele tiver um encontro real, verdadeiro e poderoso com Jesus. E para alguém ter um encontro com Jesus, Jesus tem que ser apresentado a esta pessoa. Mas o que acontece? Os pais crentes trazem seus filhos para a igreja, colocam ele nos conjuntos das crianças, nas atividades, mas não apresentam Jesus para os seus filhos, não evangelizam seus filhos, não ganham seus filhos para Jesus, não conduzem seus filhos a Cristo. Irmão, eu estou tendo um sério problema aqui. Temos filhos de crente que está atingindo a idade de batizar, a gente está batizando, mas na verdade a gente só está mergulhando na água. Porque o que eu estou percebendo? Eu olho e vejo, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Cresceu na igreja, atingiu a idade de batizar, mas não teve um encontro com Jesus. Então o que acontece é que às vezes traz o filho para a igreja, mas não leva o filho a Jesus. Não adianta você trazer seu filho para a igreja se você não conduzir seu filho a Cristo, meu irmão. Segundo, pais são bons crentes na igreja, mas péssimos cristãos em casa. Segundo motivo é esse: na igreja é crente demais, na igreja dá glória a Deus e aleluia, em casa chama pelo diabo, diz palavrão, amaldiçoa, diz que o filho vai para o inferno, que vai morrer. É bom crente na igreja, mas um péssimo crente em casa. E isso do púlpito à porta. Vocês já ouviram aquele testemunho antigo e famoso do filho do presbítero que queria morar na igreja? Mãe, vamos alugar um caminhão e vamos trazer nossa mudança para a igreja. Mas por que, meu filho, você quer morar na igreja? Porque aqui na igreja papai é crente demais, mas lá em casa o pau quebra. Então são bons cristãos na igreja, mas é um péssimo exemplo de cristão em casa. Diz palavrão, chama pelo diabo, quando briga sai quebrando tudo, panela voa para tudo quanto é lado, pau quebra. É um bom crente na igreja, mas um péssimo crente em casa. Na igreja canta hino, em casa ouve música do mundo. E os seus filhos não estão ouvindo, mas estão vendo o que você está fazendo. Terceiro, pais forçam seus filhos terem uma vida com Deus que eles não têm. Ele quer colocar o filho vir para o culto de doutrina ou para a escola dominical, mas ele não vem. Ele quer que o filho entre na campanha de oração de 7 dias, mas ele não entra. Ele quer que o filho tenha uma vida espiritual, mas ele não tem, ela não tem. Um dia, eu já contei isso aqui, fazendo uma viagem com pastores e filho de pastores.
Fui dormir num quarto, eu, outro obreiro e um filho de um pastor. E nós começamos uma conversa sobre igreja, sobre obra de Deus. E ele se abriu para nós. Eu odeio o meu pai. O pai desse crente era o pai de uma grande igreja. Eu odeio o meu pai. Porque o meu pai, eu não podia me mexer na igreja, que ele me arrebentava. Me colocava de castigo de joelho na igreja. Obrigava a criança a ter um comportamento que às vezes nem ele não tinha. Eu ouvi um testemunho de um irmão que ele foi, eu contei até aqui na sala de aula ontem, ele foi crente aqui, hoje ele é crente no outro estado do Brasil. Ele disse que o pai dele na igreja era um obreiro, era evangelista, um evangelista maravilhoso na igreja. Eu penso no cara, todo mundo olhava, o cara é crente. Mas era um brutamontes em casa. Um brutamontes. Só que ele disse para mim, ele disse: meu pai me espancava com brutalidade, me obrigava às vezes a orar, a fazer as coisas que nem ele fazia. E eu dizia para mim mesmo: um dia eu fico adulto, e quando eu completar 18 anos, eu saio de casa e saio da igreja. Saio de casa, saio da igreja. E ele contou para mim, voltou depois de muito tempo aqui no Prata, morando aqui, voltou, reconciliou. Ele me contou essa história. Passei muito tempo fora da igreja por causa do meu pai. Então o que acontece? Aqui há pais que forçam seus filhos a terem uma vida com Deus que eles nem têm. Meu irmão, como é que você manda seu filho orar se o seu filho não te vê orando? Como é que você diz para o seu filho que ele tem que orar se o seu filho espontaneamente um dia se levanta e não vê ajoelhado no sofá, ou ajoelhado no quarto, ou ajoelhado na sala? Como é que você quer que seu filho faça uma coisa que você não faz? Como é que você exige um comportamento espiritual do seu filho se você é quem tinha que dar o exemplo? E quarto, isso aqui é muito sério. Pais que falam mal da igreja, falam mal dos irmãos, falam mal da sua liderança e mostram aos seus filhos apenas o lado negativo da igreja. Tem casa de crente, irmão, que a sala de jantar dele, a mesa de jantar, eles almoçam a vida dos outros, almoça e janta e merenda a vida do pastor, do obreiro, do presbítero, do pregador da igreja. Fala mal de todo mundo. E depois ele quer que aquele filho dele tenha empatia pela igreja. Pelo contrário, não vai ter não, irmão. Não vai ter, irmão. Eu conheci um crente que congregou conosco lá no Rio do Peixe. Eu já contei isso aqui. Hoje ele congrega em Uberlândia. Um dia Deus me levou lá. Às vezes talvez você pense assim, que eu estou pregando uma mensagem dessa aqui. Não, irmão, Deus sabe por que Ele não deu essa mensagem aqui nesta noite. Eu costumo dizer que quando eu estou pregando, eu também estou profetizando. E eu preguei uma mensagem lá no domingo de manhã no Rio do Peixe. Eu nem lembro mais qual foi a mensagem. Alguns anos depois eu voltei no Rio do Peixe. Ele me parou na porta e disse: pastor Arnaldo, eu quero agradecer a Deus pela mensagem que o Senhor pregou naquele dia aqui no domingo de manhã. Eu sempre fui um crente rebelde. Eu sempre me levantei contra pastores e obreiros, porque eu vi meu pai fazer isso. Meu pai, pastor Arnaldo, passou a vida toda se levantando contra os pastores dele. E eu aprendi aquilo com meu pai. E eu sempre fui um péssimo crente aqui no Rio do Peixe, porque eu fazia as mesmas coisas que o meu pai fazia com os pastores dele. Porque o que acontece? O teu filho é pequeno, é adolescente. Talvez ele está ouvindo você na mesa da sua casa falar mal da igreja, falar mal de todo mundo, olhar para os pontos negativos da igreja. Porque aqui não existe igreja perfeita, não. Não existe pastor perfeito. Estou falando pecado. Pecado é outra coisa. Como se a pessoa também não tivesse defeito, como se não tivesse falha, como se não errasse também.
E aí o seu filho está ali, ele não entra na conversa de adulto, mas está ouvindo tudo que você está falando. Entendeu? Se vai falar mal, fala pelo menos escondido dos seus filhos. Porque os seus filhos depois vão repetir o que você está fazendo. E colocamos aqui, pais falam mal da igreja, dos irmãos, da sua liderança, mostram aos seus filhos apenas o lado ruim da igreja. Mas é igual aquela história, né? Que eu já contei aqui, que o irmão chegou para o pastor e disse: pastor, não vou mais congregar nessa igreja não, porque só tem gente falsa nessa igreja. Aí o pastor disse: tem lugar para mais um também. O pastor disse: meu filho, amanhã você vem aqui. Tinha uma igreja lá de uns 6 mil metros quadrados. Amanhã você vem aqui que eu vou te dar um negócio. O que foi, pastor? Pega esse copo com água, coloque numa colher e dê 7 voltas no templo. Pegou o copo com água, colocou na colher, deu 7 voltas no templo, né, com cuidado para não deixar o copo com água cair. Quando terminou a 7ª volta, o pastor perguntou: e aí? Deu certo? Terminei, pastor, a tarefa. Você viu alguma coisa ao seu redor? Não vi nada, porque eu estava concentrado no copo com água. Então assim tem que ser a sua vida na igreja. Concentre em Jesus Cristo de Nazaré. Pare de ficar olhando para a vida dos outros, e você vai conseguir terminar a sua tarefa e ser bem sucedido naquilo que você faz. Porque se eu sou uma pessoa afeiçoada a ver defeito nos outros, todo lugar que eu chegar, eu vou ver defeito, por mais perfeito que esteja. O que acontece é que esses pais criam uma antipatia nos filhos, que só será manifestado na idade adulta. Então você vai fazendo isso, o seu filho vai continuar vindo para a igreja, porque vai estar debaixo da sua tutela, mas na idade adulta, você vai colher os resultados do mau comportamento que você veio construindo ao longo dos anos, no mau exemplo que você, como cristão, está dando para os seus filhos. Eu vou dizer uma frase aqui que foi Deus que me deu na hora que eu estava escrevendo. Nós estamos vivendo uma geração de pais crentes formando filhos ímpios. É claro que eu não estou generalizando no texto, mas esta frase aqui, irmão, não veio na minha mente por acaso não. Nós estamos vivendo uma geração de pais crentes formando filhos com comportamentos de ímpios. E por que será? Por que será? Manassés exerceu influência sobre a vida de 2 reis depois dele. Quantos reis? Quantos reis? 2. Manassés exerceu influência sobre a vida de 2 reis depois dele. Um deles, quando ele ainda era ímpio, e o outro, quando ele era convertido. Vamos ver o que aconteceu com esses 2 reis. Um, quando ele deu mau exemplo, e o outro, quando ele deu bom exemplo. Vamos ver. 2 Crônicas 33 e 21. Manassés morre. E quando Manassés morre, quem vai reinar no lugar dele? O seu filho Amon. Olha o que diz aqui, está no versículo de número 21. O reinado de Amon e a sua impiedade. A sua o quê? Impiedade vem de quê? De ímpio. E o que vai acontecer com o ímpio? O que vai acontecer com o ímpio? Está lá no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, na estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz prosperará. Mas os ímpios, diz o Salmo,
não são assim. Os ímpios são como a folha, a moinha que o vento espalha. Por isso, o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Ele produziu um rei ímpio, um filho. O seu mau exemplo como pai produziu um filho ímpio. Olha, o texto diz: e era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que, irmãos? Que era mal. 2 Crônicas 33, para quem está acompanhando, e 22. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como o que? Advérbio de comparação. Como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou. Ele foi pior do que seu pai. Pior. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. Então ele produziu um filho pior do que ele. É bíblico isso ou não? É ou não? É bíblico. Está escrito: eu sou o Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Quanto é uma geração? Quantos anos é uma geração? Uma vida. Então, a duração de uma vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam aos 80, o que passa disso é enfado e canseira. Então, 4ª geração, 400 anos. Aí ele diz assim: mas eu também sou o Deus que visito a bondade no pai dos filhos até 1000 geração. Por quê? Porque uma geração de ímpios, o máximo que uma árvore genealógica de ímpio perdura é 4 séculos. Mas a Bíblia diz que a árvore genealógica de um justo vai até 1000 gerações. Oh glória! Eu vou esperar você adorar Jesus. Quando você for orar, não ore só por você, ore pela sua descendência, ore pela sua geração, porque a Bíblia diz que a geração de um justo será poderosa na terra. Oh glória ao nome de Jesus. Meu menino mais novo, um dia alguém disse: o Caleb está pregando melhor do que o senhor. Eu digo: é bíblico, está na Bíblia. Veio a pandemia, estava trabalhando numa empresa, veio a pandemia. Ele por si só comprou um curso, investiu R$4.000 num curso. Hoje ele trabalha para uma empresa nos Estados Unidos e outra em Goiânia, em casa. Autodidata, altamente inteligente. Porque é bíblico. A geração dos justos será poderosa na terra. Ore pela sua descendência. Não seja egoísta. Quando eu morrer, faça igual a Ezequias. Não faça igual a Ezequias, não. Ezequias, quando ficou doente, que ficou bom, a Bíblia diz que veio uma caravana de gente de Babilônia para ver. Ele mostrou tudo. Mostrou o rei, a riqueza do reino, tudo, mostrou tudo. Aí o profeta foi até ele e disse: quem são esses homens aí? Esses homens vieram de uma terra distante, lá de Babilônia, para ver o meu reino e me parabenizar porque eu me curei da doença. E você mostrou tudo? Mostrei tudo para eles. Aí assim te diz o Senhor: estes homens que você mostrou toda a riqueza do reino, um dia virão e levarão tudo, e destruirão a cidade, e destruirão o templo. Aí Ezequias falou assim: não acontecendo nos meus dias, tudo bem, não faça isso não. Viva na terra, Deus te abençoe, mas quando você partir, deixe uma descendência poderosa e abençoada na terra. Faça isso. Eu sei o que estou pregando e por que estou pregando esta mensagem, porque Deus não vai dar uma mensagem se Ele não quiser falar conosco. Então Amon era o filho de Manassés, sucessor de seu pai, recebeu uma influência direta de Manassés e se tornou pior do que o seu próprio pai.
Agora, Josias era neto de Manassés. Josias era neto de Manassés. Só que Manassés, esse rei ímpio que ele foi, se converteu. Você acredita nisso? É por isso que eu citei no início: por mais fundo que seja o poço do pecado, mais profunda é a graça de Deus. Quando eu li a história de Manassés pela primeira vez na Bíblia, o que ele fez contra Deus, e quando eu vi que ele se converteu, eu fiquei quase desviado. Eu disse comigo: eu não acredito que Deus perdoe esse homem, não. Ainda bem que eu não sou Deus e nem você. Não, ainda bem que nós não somos Deus, porque se nós fosse Deus, todo mundo que às vezes mexesse com nós, mata agora, morre. Quando eu li, irmão, Manassés foi tão ímpio, mas tão ímpio, que a Bíblia vai dizer aqui, ó. A Bíblia diz aqui, ó, o cativeiro de Manassés, capítulo 33, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais. Mas tem uma tradução que diz assim, ó: o rei da Síria colocou um anzol no nariz de Manassés. No nariz. Quem tem uma tradução que diz isso aí? Um gancho, colocou um gancho no nariz, irmão, e levou ele de Judá para a Síria, Nínive, quase 1000 quilômetros. Imagine ser levado como escravo, andar a pé quase 1000 quilômetros com um gancho no nariz. Para que serve o gancho no nariz do boi? Para guiar? E para que mais? Para amansar. Eita, tem crente que Deus tem que colocar um gancho no nariz dele, sabia disso? Tem crente, irmão. Tem crente. Não, irmão, tem crente que às vezes Deus tem que colocar um gancho no nariz dele, porque se não colocar ele não se converte não. Pastor, não pode dizer isso não, pastor. Pode não, irmão? Tem crente que Deus tem que colocar um gancho no nariz dele, para não perder, para não perder você, para não perder tua alma. Às vezes Deus vai colocar um gancho no teu nariz. Vamos lá. Diz aqui, e amarraram com cadeia e levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou. Irmão, olha, eu já disse isso aqui. Meus amados irmãos, aprenda uma coisa: você não precisa sofrer e nem passar por dores para poder aprender. Não precisa. Tem pessoas que eles para aprender precisa doer nele para poder aprender. Você não precisa sofrer para aprender. Você está aprendendo aqui na terça-feira, não está? Está sentindo dor aí porque eu estou pregando? Então aprenda na palavra. Tem pessoas que precisam sofrer para poder aprender. Não está nem no esboço aqui não, mas eu estou falando. E ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, lhe fez oração e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Irmão, que coisa tremenda. Tem um celular tocando por aí? Tem não, né? Olha, Manassés lá em Babilônia se humilhou, orou, confessou. Deus foi tão misericordioso com Manassés que Deus trouxe ele de volta e colocou ele de volta no trono, irmão. No trono. Meu Jesus, quando eu li isso aqui, depois que esse homem fez tudo isso aqui, até sacrificou seus filhos, eu digo, eu não acredito não. Só depois que eu fui ficando mais crente, mais maduro, foi que eu fui me conformar com isso aqui. Eu estava lendo na Bíblia hoje de King James, diz assim, mostrando sobre isso, como a misericórdia de Deus é profunda. O homem pode ser o mais ímpio dos homens, o mais ímpio,
o mais ímpio dos homens. Mas se ele vier a Jesus, Jesus perdoa seus pecados, joga nas profundezas do mar e não olha mais para trás. É por isso que ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existe pecado que Deus não tenha poder de perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Paulo, se sentindo indigno de ser alvo da graça de Deus, porque ele disse: eu persegui a igreja do Senhor e a maltratei, eu sou o pior dos pecadores, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Aleluia. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, aleluia. E a graça de Deus também alcançou Manassés. Diz aqui: o Senhor devolveu o seu reino, então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Depois disso edificou o muro da cidade, Versículo 16: reparou o altar, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, mandou ajudar que servissem ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo, veja que ele agora está evangelizando, se converteu, agora está evangelizando, mandou o povo adorar a Deus. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor. Agora ele se converteu, sim ou não? A Bíblia diz que ele converteu. E aí agora o que acontece? O filho dele, que foi influenciado pelo mau comportamento, se tornou pior do que ele. Mas o neto dele foi um dos melhores reis. Por quê? Porque Josias, quando começou a reinar, fazia apenas 6 anos que Manassés tinha morrido. Josias não viveu na época em que Manassés era um rei mau, e sim quando Manassés era um rei bom. E o texto vai dizer aí, em 2 Crônicas 34:1: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que? O que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia usa todo o capítulo 34, que é muito longo, o capítulo 35 sobre a grande festa da Páscoa, todinho para falar deste bom rei Josias. Por quê? Porque Josias viveu na época em que Manassés estava convertido, e em vez de receber a má influência do seu avô, que era ímpio, recebeu a influência do seu avô convertido. Benjamin Franklin, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele disse: um bom exemplo é melhor do que um sermão. Às vezes o seu filho erra, você senta ele e dá um sermão. Benjamin Franklin disse: um bom exemplo é melhor do que um sermão. Alguém escreveu e disse: seu filho seguirá seu exemplo e não seu conselho. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Diga comigo: o seu filho seguirá o seu exemplo, não o seu conselho. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu concluo a mensagem de hoje com uma história. O pai foi com os 2 filhos dele ao circo. Quando ele chegou na bilheteria, ele perguntou para o rapaz que estava na bilheteria: quanto é o ingresso? O rapaz que estava na bilheteria disse: R$30 para o adulto e R$20 para a criança de 7 a 14 anos. Quantos anos tem seus filhos? Ele estava com 2 filhos. O pai de família disse: um tem 3 anos e o outro tem 7. Aí o rapaz da bilheteria disse: você é muito bobo.
Porque se você me dissesse que o seu filho de 7 anos tinha 6 anos, até 6 anos não paga, você ficaria livre de pagar os 2 ingressos, o de 3 anos e o de 6. Se você, porque eu não ia saber se ele tinha 7 anos. Se você tivesse me falado que o seu filho de 7 anos tinha 6 anos, eu não tinha percebido e você tinha ganhado R$20. Aí o pai de família disse: é verdade, eu tinha ganhado R$20 de forma desonesta, e os meus 2 filhos tinham me visto mentir. E o dia, a tarde que eu tirei para viver uma tarde de alegria e dar exemplo para os meus filhos, se tornaria no futuro deles um dia, uma vida de miséria. Isso é sério. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você orar. Eu vou esperar você falar com Deus em oração. Oh, Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vou esperar você deixar Deus ouvir a cor da tua voz em oração nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Um professor deve aos seus alunos, um pai deve aos seus filhos, um pastor ao seu rebanho, um líder aos seus liderados, exemplo, exemplo, exemplo. Ser o exemplo dos fiéis. Senhor, minha adoração, Aleluia, Jesus. se tornou sequidão. Eu vou esperar você adorar. Se tornou um deserto. Oh, glória ao nome de Jesus. E até minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha adoração. Você pode pensar: eu tive um mau exemplo, pastor, mas com esta palavra você pode decidir fazer diferente. Oh, glória ao nome de Jesus. E até minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Oh, glória ao nome de Jesus. Terra seca está aqui, terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, Glória. deixa a chuva Fale com Deus em oração. Oh, Jesus, diga para você mesmo: eu quero deixar um legado na terra. Eu quero deixar um legado. Talvez você não deixe herança para o seu filho, mas você pode deixar bons exemplos. Oh, glória! Deixa a chuva descer, deixa a água molhar, encharcar essa
convertidos, para os novos obreiros que têm chegado à tua casa. Nos ajuda pelo poder do teu Espírito Santo, que esta igreja na coletividade seja exemplo para a cidade do Prata, em nome de Jesus. Oh, por amor do teu nome, segundo a grandeza da tua graça, glória, majestade, nós oramos. Nos ajuda, Pai, a não nos corromper como Manassés, para não ser preciso sermos levados para o cativeiro, para só no cativeiro reconhecer que o Senhor é quem tu és, que possamos reconhecê-lo agora, que não seja necessário o cativeiro, a dor, para reconhecermos a tua palavra, os teus ensinamentos, as tuas verdades. Nos ajuda a pôr em prática o que está estabelecido e determinado na tua palavra. Deus da glória, Senhor da glória, oh Jesus, nós oramos a ti esta noite. Nos ajuda, oh glória ao teu nome. Bendita é a tua glória, tua majestade. Visita-nos esta noite para curar, para libertar, para transformar, para operar segundo a grandeza da tua graça, segundo a grandeza da tua glória, da tua bondade e majestade. Sim, Senhor, nós oramos, reconhecemos a tua graça sobre nós. Nos ajuda, a tua palavra é vida, a tua palavra é liberta, a tua palavra não pode ser